Graça e paz, casais do avivamento. Graça e paz, casais do avivamento. Amém. Eu sou o Glauber da Maristela. Eu sou a Maristela, para alguns Mara. Deu tempo? Alguém precisa de mais tempo? Vai, minha amada. Vai, ore aí. Olha no Profetiza. olho dele. Profetiza. Enquanto a nossa irmã ora ali, fez sentido a oração? Minha querida, fez sentido que ele orou por você? Era exatamente isso? O Espírito Santo sabe, né? E para você, meu amado? Fez sentido? Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Pode sentar. Quero agradecer ao pastor Disseu, a sua esposa e aos pastores auxiliares pelo convite. Somos agradecidos e honrados por estarmos aqui, né? E ver o Marcelo e a Dani. Tivemos um momento com eles e Deus é maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos, também do Gerson, né? E a Júlia. Conheço o Gerson, tempo de, acho que de adolescência, né? Há pouquinho de tempo, né? Ficava correndo lá na igreja sede de Santo Amaro. Ele era do Nova Luz, né? Toquei com o pai da Júlia, para quem não sabe, o Luizinho. Não sou tão velho assim, tá? Amém? Só tenho 55 anos. Estamos casados há 34 anos. E hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos usado nessa área aí com casais, de restaurar a família. E em 2019, o Senhor nos deu a graça de atendermos 9 casais de pastores com problema nos seus casamentos. E todos eles, graças a Deus, foram restaurados nos seus casamentos. Problemas diversos, mas o Senhor ainda é um Deus que restaura, que cura, porque o propósito dele sempre foi família. Amém? O propósito do Senhor sempre foi família, e Ele ama a família. Amém, queridos? Então, a ministração de hoje tem o tema compreendendo a cura nos relacionamentos. Diga, compreendendo a cura nos relacionamentos. O texto que nós vamos usar como base está em Romanos 12, 1, 2. Consegue colocar para nós? Se quiser colocar na projeção. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Não, quero ler. Romanos 12, 1, 2. Pode colocar que eu vou ler. Romanos 12, do 1 e 2. Romanos 12, 1, 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se vocês perceberem aqui, querido, Paulo ele está falando para os romanos, mas eles usam uma palavra muito forte. Rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogar quer dizer implorar. Eu imploro, pelo amor de Deus,
que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê, queridos? Porque os romanos, eles queriam levar a vida de qualquer maneira. Eles queriam servir a Deus, mas não queriam abandonar as práticas mundanas. Não queriam abandonar a idolatria, a prostituição. Eles não queriam. Aí Paulo, então, aqui, ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para irmãos. Ele está falando, rogo-vos, pois, irmãos. Imploro que vocês abandonem e apresente o corpo de vocês em santidade a Deus. E só é possível compreendermos a cura através do relacionamento se entendermos Romanos 12, 1, 2. Porque se nós não entendermos, nós vamos falar aqui e não vai ter compreensão da parte de muitos aqui. Por quê? Porque precisamos buscar a renovação da mente. Porque a nossa sociedade imprime hoje o quê, queridos? O que a sociedade está imprimindo hoje? Que não vale a pena mais casar. Não é verdade? Casar para quê? Então, se nós não entendermos Romanos 12, 1, 2, vai ficar difícil caminharmos pelos caminhos, pelos princípios do Senhor. Amém? Vai ficar difícil se não tivermos a mente renovada. Porque é uma pressão hoje. Parece que nós estamos andando na contramão. Parece que nós estamos errados e eles que estão certos. Não é assim? Se você fala que está há 34 anos casado, que é isso? Eu não suportaria. Quantos anos de casado o senhor tem? 56 anos, é mais velho que eu de casado. 57 anos de casado. Nem tinha nascido quando ele casou. Não tinha nem nascido ainda. Deus o livre. E tem pessoas que ainda falam assim, como que o senhor aturou ele? Ou como que o senhor aturou ela? Porque é assim. Não é? Nós atendemos casais lá de vários anos de casados. 3 meses já querem separar. 1 ano já querem separar. E aí você pergunta por que eles querem separar? Porque ela grita. Porque ela não sabe cozinhar. Não é verdade? Primeiro ano de casado, arroz empapado é risoto. Mas depois do segundo ano diante, vai aprender a cozinhar, sua burra. Ou a comida da minha mãe era mais gostosa. Ou a comida da mãe era mais gostosa, isso mesmo. Não é assim, queridos? Mas a sociedade, ela imprime isso para as pessoas que estão querendo se casar. Quem é que está noivo? Amém? Indico um curso maravilhoso para vocês. Romance à Maneira de Deus. Porque o curso Aliança, que o pastor Rodrigo fez, e nós aplicamos, nós costumamos dizer que é um curso curativo. E o Romance à Maneira de Deus é um curso preventivo. Por quê?
porque é um curso que é feito por 10 semanas com pais e um dos filhos. E é um curso maravilhoso. Por quê, queridos? Porque os filhos têm segredos, sim ou não? E eles não gostam de contar os segredos para os pais. Conta para a amiga, para o amiguinho, para várias pessoas, mas não conta para os pais. É verdade ou não é? Você tem segredo? Às vezes os pais são os últimos a saberem. Então, este curso é maravilhoso. Quando eu fiz, eu tenho 3 filhos. Então foram 30 semanas, 10 com cada um. O meu filho do meio, ele estava com 14 anos. E aí um dia eu fui levar ele na escola, fui numa reunião de escola. Quando eu entrei pelo portão, vieram umas 5, 6 meninas gritando. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Aí, quando eu olho para trás, elas pularam no pescoço dele. E começaram a beijar o pescoço dele. Falei para a mãe dele, misericórdia, vamos procurar esse curso. Vamos fazer esse curso com ele, porque senão nós vamos perder ele. E aí, eu fui fazer esse curso com ele. 10 semanas. Eu me achava um super pai, querido. E tem uma das lições, se eu não me engano é a 5ª ou a 6ª lição, que eu tenho que fazer com ele só. É só eu e ele, é uma tarefa de casa. E eu tenho que fazer uma pergunta para ele. Como que ele vê Deus Pai? E tem que aguardar a resposta. E ali fiquei em silêncio, aguardando a resposta. Ele falou assim, bom, já sei a resposta, o senhor quer ouvir? Eu falei, sim, claro, por isso que eu estou aqui. Ele falou assim, bom, eu vejo Deus dessa seguinte maneira, baseado no seu comportamento. O senhor, quando chega do serviço, o senhor senta no sofá, aí nós queremos falar com o senhor está no controle da televisão, mexendo para cima e para baixo, e aí a gente fala com o senhor fala, agora eu não posso, estou assistindo. Estou ocupado, depois eu te dou atenção. Então é dessa maneira que eu vejo Deus. Um Deus que não liga, um Deus que não está nem aí para minhas vontades, meus sentimentos. E quando ele falou isso, aquilo me preocupou muito. Como eu falei, me achava um super pai. E aí o que eu fiz? O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? O que vocês acham? Pedir perdão. Que são coisas que os pais não gostam de fazer para com os filhos. E aí, olhando os olhos dele, pedi perdão para ele. Falei, filho, me perdoa. Por causar essa experiência negativa a respeito de Deus no seu coração. Pedi perdão para ele. E comecei a contar tudo que eu fiz de errado na minha adolescência para ele. Contei tudo a minha vida. O que aconteceu? Ele se sentiu seguro também em contar os segredos que ele tinha no coração dele, para mim. E aí começamos a relacionar. Comecei a me relacionar com ele. E foi tão curador, querido. Tão curador. Que umas 2, 3 meninas foram em casa pedir ele namoro. E teve uma que era amiga de escola, aceitou Jesus só por causa dele. E ele estava apaixonado. E nesse curso interessante, Gerson, pastor Gerson, né? Que o pai assina um documento que ele está guardando o coração do filho. E ele se compromete em orar pelo filho para o parceiro ideal para o casamento.
E eu tinha esse documento assinado em casa. Então, quando ele falou que estava gostando daquela moça, eu falei assim, e o documento? Porque tem que manifestar algo no meu coração, não da mãe e no seu. Se só está no seu, é porque o seu dom da atração está ativo aí, você direcionou para essa moça. E o dom da atração, querido, é dado por Deus, é uma coisa graciosa. Eu tenho um dom de atração, todos nós aqui temos. O meu dom de atração está direcionado para minha esposa. Se eu direcionar para outra pessoa, eu estou pecando. Amém? E aí ele, não pai, mas eu estou sentindo algo. Eu falei assim, então, eu vou rasgar aquele documento. Tudo bem? E ele ficou meio receoso. E foram vários dias, querido. Vários dias. E a mãe intercedendo, amor. Falei, eu não sinto paz. Fui na casa da moça. Os pais não eram cristãos. Cheguei na casa dela, tinha uma imagem desse tamanho da Cidinha. Eu falei, filho, não sinto paz. Mas se você quiser continuar, não tem problema eu rasgar aquele documento. Pai, mas ela me ama, eu sinto que ela me ama. Eu falei assim, não sinto paz. Passou mais uma semana e ele viu que eu não abri a mão da minha convicção. Ele chegou para ela e falou assim, eu não vou continuar, eu não vou seguir, porque eu tenho um compromisso com meu pai. Isso era uma segunda-feira. No sábado, essa moça saiu com outro rapaz, engravidou dele, e vive uma vida desgraçada. E quando ele soube disso, ele veio me pedir perdão. Pai, eu quero te pedir perdão. Ainda bem que o Senhor não deixou. Protegeu meu coração. Obrigado porque o Senhor protegeu meu coração. E ele foi, sabe onde que ele foi me pedir perdão? Lá no púlpito da igreja. Então esse curso, Romance à Maneira de Deus, é um curso preventivo. Hoje ele está casado. Minha nora é uma bênção. Temos 2 netinhos dele. Temos 2 netinhos, filhos dele, 2 ruivinhos, maravilhosos. Miguel e Lourenço. E eles me ajudam lá no ministério, pastor de jovens. Uma bênção. Então, o Romance à Maneira de Deus é um curso preventivo. Agora, o Aliança é um curso curativo. Depois vocês vão entender por que nós estamos com essas mochilas aqui. Amém? Põe o versículo 2, por favor, meus amados. Que está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como o pastor Glauber aqui mencionou, que o padrão que a sociedade tem, não sei se é imprimido ou impresso, me ajudem a falar essa palavra, em nós, é contrária a essa palavra. Porque, primeiro, nós estamos sendo incentivados a namorar. E nesse namoro, só temos fogo. E, infelizmente, é um fogo consumidor. E não é o de Deus. Porque, no momento em que você tem para conversar, para descobrir como que está a alma do seu parceiro, você só está em amassos, em beijos, abraços, desejos carnais. Então, quando o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis
conformeis com este presente mundo, com esse século, com esse mundo, com esse presente momento. É porque nós estamos sendo incentivados a namorar primeiro, se conhecer sexualmente primeiro. Esse negócio de casar aí é das antigas, não serve para nada, não sabe tratar nada de problemas, casamento só dá problema. Eu vejo pelos meus pais, pelos meus avós, eu vejo por meus amigos, todo mundo se dá mal e brigam. Não é isso? É isso aí que a sociedade está imprimindo para nós, na nossa mente. Mas o apóstolo Paulo tem dito que nós precisamos ser renovados na nossa mente. E com essa renovação de mente, nós vamos compreender essa cura nos relacionamentos. Amém? Essa sociedade, ela está contra os princípios de Deus, né? Não está trazendo peso nenhum para nós. As pessoas hoje estão com as mentes cauterizadas. O que é uma cauterização? É você tornar morto algo. Então, as nossas mentes, elas estão mortas para os princípios de Deus. Na verdade, essas práticas estão endurecendo as nossas mentes. E Romanos, em Romanos, está assim bem explícito. Está falando, como o pastor falou aqui mesmo, pelo amor de Deus, não se conforme com isso. É assim, mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Pelo amor de Deus, eu rogo-vos, não vos conformeis com isso. Não vos conformeis de conhecer sexualmente primeiro o seu parceiro. Não se conforme de ter que ficar nesse pecado. Amado, sabe o que também a gente está ouvindo muito? Pastor, eu estou com um problema. Oh, querido, conte o seu problema. Então, é que eu não consigo parar de ver vídeos pornográficos. Nós atendemos um casal assim. Estou com esse problema. Eu fechei os olhos. Falei, Senhor, me dá graça. Isso não é problema, isso é pecado. Eu olhei para o moço, falei, meu querido, nós podemos te ajudar, mas primeiro você precisa entender que isso não é problema, isso é pecado. E pecado precisa de arrependimento. Ele levou um susto, arregalou o olho desse tamanho. Falei, amado, pare de dizer que pecado é problema. Não podemos mais, a gente não pode se conformar. Não vos conformeis com este mundo, achando que você está com um problema. Isso é pecado. Amém? Então, a nossa mente, ela está se endurecendo. Mas Romanos fala para nos apresentar com o corpo como sacrifício vivo. Amém, meus amados? Estão compreendendo? Que é através da renovação de mente que nós vamos compreender essa cura. Essa cura nos relacionamentos. Cura nos relacionamentos é cura na alma. São dois que têm, cada um, uma alma, que carregam as suas bagagens. Amém? E aí, as pessoas, quando elas estão no mundo, quem reina absoluto sobre a vida delas é a carne. Diga, carne. Por quê? Porque quando não se tem uma aliança com Cristo, ou quando não passou pelo novo nascimento, o espírito está morto, diga, morto. E a alma está ali reinando soberana. Então ela apresenta o adultério, apresenta a lascívia, a pornografia, apresenta todos os filhos da carne. Sabia que a carne tem filho, né? Gálatas
5, do 19 ao 21. Se eu não me engano, são 17 filhos da carne. Porfia, glutonaria, inveja, dissoluções, adultério, idolatria. Se puder colocar aí para a gente ler, são 17. Então a alma está ali apresentando todos os filhos da carne. Está reinando absoluto. Aí você ouve uma palavra, você crê naquela palavra porque o crê vem pelo ouvir, e aí então você decide entregar sua vida a Cristo, ou fazer uma aliança com Cristo. E aí o espírito que estava morto, ele é vivificado. 2 Coríntios 5,17. Porém, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem pessoas que compreendem esse versículo de uma maneira errada. Eu aceitei a Jesus, então todo passado já não importa mais. Quem dera que fosse assim. Quem dera, querido. Aceitou Jesus, os meus problemas acabaram. É assim? Quando você aceitou Jesus, os problemas acabaram? Não? Te garanto que não, querido. Como eu falei, em 2019 eu atendi 9 casais de pastores com problema de adultério. Por que os pastores adulteram? Eles não leem os mandamentos? Não está escrito lá? Nos mandamentos? Não adulterarás? Então por que eles estão adulterando? Se eles conhecem a palavra. Porque a alma está enferma. Diga, enferma. Alma enferma. E é por isso. Então eles compreendem esse versículo de uma maneira errada. E esse versículo está falando que nova criatura se dá quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo e o espírito que estava morto é vivificado. Então o espírito passa a ter comunhão direta com Deus. A sua alma continua sendo a mesma se você não colocar ela subjugada a Cristo Jesus. Por que esses pastores adulteraram? Porque a alma enganou. Está na hora de você trocar a sua de 40 por 2 de 20. Foram enganados pela alma. Então esse versículo de 2 Crônicas 5,17 está falando isso. Que o espírito estava morto e passou a ser nova criatura para ter comunhão direta com Deus. Só que a alma continua aquela bagaceira. E aí começa o que eu digo, batalha pela alma. Diga, batalha pela alma. Começa a batalha pela alma. Eu já vi várias pessoas, olha, quando eu não era crente, minha vida era um mar de roda. Foi só aceitar Jesus, começaram as lutas. Mas é assim mesmo, querido. Batalha pela alma. Como assim, pastor? Então, eu gosto de dar um exemplo bem simples. O pastor disse, eu coloco aqui para a igreja orar às 6 horas da manhã no domingo. Aí, você coloca o relógio para despertar, 5:30 da manhã. Aí o relógio desperta. Aí o espírito fala, hora de ir para a igreja orar. Aí a carne fala, a cama está quentinha. E aí você fica nessa briga. Aí você coloca o relógio da soneca, né? 5 minutos. 5 minutos ou 10 minutos. Aí o despertador, é o espírito, hora de ir para a igreja orar. Aí a carne, a cama está quentinha, está garoando, está frio. É uma batalha ou não é? Se você fica na cama, quem que ganhou a batalha? Se você vai para a igreja, quem ganhou a batalha? O espírito. Paulo fala isso. Que a carne milita contra o espírito contra a carne.
para ter controle da alma. Você não pode estar no espírito e na carne ao mesmo tempo. Ou você está no espírito, ou você está na carne. Então é essa compreensão que nós precisamos ter para receber a cura que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, pastor, mas Deus, Ele perdoa os pecados. A partir do momento que você confessa a Ele, diz a palavra que Ele perdoa. Concordo com você. 1 João 1,9. Se confessarmos a Deus o nosso pecado, Ele é fiel para perdoar o pecado e nos livrar de toda a injustiça, não é isso? Que diz a palavra? Perdoado você já está, se você se arrependeu e confessou seu pecado a Deus. Mas e a cura? Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejais curado. Então a cura só vem quando eu confesso. Precisamos confessar, verbalizar. E se você não fizer isso, não tivesse a compreensão do que a Bíblia está falando, fica difícil receber a cura que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque a nossa alma, ela nos engana, querido. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração perverso, corrupto e mau. Quem o conhecerá? É uma pergunta. Aí vem a resposta: eu, o Senhor, conheço o coração e provo os rins, para dar a cada um o fim que desejais. Então a alma, ela nos engana. É essa alma, ela nos engana. Quem já foi enganado pela alma aqui? Eu já fui. Nós somos constantemente enganados. Então, se nós não colocarmos a nossa alma em sujeição a Deus, nós podemos ser enganados a qualquer momento, pensando que estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade estamos pecando contra o Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia esta noite. Que se você abrir o seu coração para o Senhor, Ele pode trazer a cura que você espera. Cura para o seu relacionamento. Teve uma vez que eu atendi um casal e eles começaram a contar a vida deles, só desgraça. Pastor, nós casamos, acertamos nossa situação, mas a vida não flui. Eu falei, como que foi o seu namoro? Foi um namoro santo, um namoro debaixo dos princípios do Senhor? É, pastor. Tinha um fogo ali, de vez em quando. Você chegou a violar alguns limites? Sim, pastor. Ah, mas nós casamos. Vocês casaram? Legal, muito bom. Parabéns. Só que você cometeu uma desonra. Você desonrou. Ah, mas ela permitiu, pastor. O diabo não quer saber que se foi consensual ou não. Foi pecado. Você violou um princípio estabelecido por Deus. E é por isso que você está sofrendo. O que eu devo fazer então, pastor? Pedir perdão para ela. Pedir perdão, olhando nos olhos dela, por ter violado. E ela também vai pedir perdão para você, por ter deixado. Mesmo que tenha sido consensual. E é só isso, pastor? Não. Você vai pedir perdão também para os seus pais. Ah, pastor, mas é vergonhoso. Sei que é. Mas você não quer ter uma vida
próspera diante do Senhor no seu relacionamento? Então tem que fazer algumas coisas. Vai ter que pedir perdão. E eu falei para ele, o Espírito Santo vai preparar o momento certo para que isso aconteça. Você está disposto? Sim, Senhor. Sim, pastor. E eles fizeram isso, querido. A vida mudou. Porque eles estavam emperrando essa desonra lá atrás cometida. Eles estavam casados, já tinham filhos, mas a vida não fluía na vida deles. As bênçãos não fluíam. Por quê? Porque houve uma desonra. E o diabo vai constantemente diante do Senhor acusar essas pessoas. Você não pode dar a bênção para ele. Porque ele fez isso. Ele ainda não reparou aquilo. E as bênçãos estão lá retidas. Quantos casais estão com a bênção retida? Porque ainda não se arrependeram do que foi feito lá atrás. Não me venha com 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram. O diabo lembra muito bem da porta aberta que você deixou. E a hora que ele entrar por ela, ele faz bagunça. E é isso. Nós precisamos fechar algumas portas que nós mesmos deixamos abertas. Amém? E o Senhor vai te dar a oportunidade hoje de você pedir perdão, se arrepender. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A cura só vem quando nós... Está na palavra, querido. Perdoado você já está. Só que está faltando algo aí. Está faltando a cura. E a cura só vem quando você verbaliza. Enquanto você não verbalizar, ela não vem. Você pede para as pessoas orarem, ela fica de boca calada. Não consegue nem orar. Mas, essa noite, eu quero declarar e profetizar que haverá uma libertação, haverá uma cura liberada na direção de muitos casamentos aqui. Amém? Hoje nós estamos bem no nosso casamento, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por quê? Porque as nossas igrejas não tinham preparo para os jovens que estavam ingressando para o casamento. Tinha. Não tinha. Como não tem até hoje. Como não tem. Os jovens, eles se conhecem através do dom da atração. Os pais são os últimos a saberem que eles estão se namorando. E aí quando eles vão compartilhar com o pai que estão ali, se engraçando com o outro, o negócio já está muito envolvido, sim ou não? Aí o pai vai fazer o quê? Que às vezes o sujeito já chega em casa chamando o pai de sogro. Não é não? Você passou por isso? Como eu disse, foram 2 moças em casa pedir ele em namoro, meu filho. Falei, não. Não posso permitir. Saíram da igreja. Por conta disso. Então, não estava firmada em Cristo. Tanto é que uma delas, na segunda-feira terminou com meu filho, no sábado engravidou. Amava ele? Era amor? Não. Então, queridos, precisamos compreender
que o Senhor está disponível para curar qualquer relacionamento. Mas depende de nós. Depende de nós. A parte dele ele já fez. E tem pessoas que elas não têm coragem de falar, nem através de oração, para o Espírito Santo entrar no coração delas. Porque elas sabem que se o Espírito Santo entrar no coração, ele traz à superfície várias coisas que estão ocultas e escondidas. E aí o próprio diabo coloca esse medo. Mas você vai revelar isso? Você vai contar isso? Tem uma vez que eu estava ministrando uma palavra na igreja, e uma moça caiu endemoniada. E aí eu orei por ela, expulsei, e algumas pessoas vieram falar, pastor, mas ela é batizada. E pode o diabo se manifestar? Eu falei assim, o diabo ele só tem poder se manifestar na vida de uma pessoa através da falta de perdão. E essa moça ela precisa perdoar. E aí pedi para minha esposa falar com ela. A minha esposa estava atendendo outras pessoas ali e ela precisava ir embora. O meu culto é de manhã, então ela precisava ir embora fazer almoço. Quando foi à noite ela me ligou. Pastor, eu preciso confessar algo. Ninguém sabe. Mas quando o Senhor falou para mim que eu precisava perdoar, o Espírito Santo me fez lembrar quem que eu preciso perdoar. E ela compartilhou comigo. Eu preciso perdoar o caseiro do sítio do meu pai, que abusou de mim quando eu tinha 6 anos de idade. Ninguém sabe até hoje, eu estava com 33 anos. Ninguém sabe até hoje. Falei, então nós vamos orar, eu vou aí na sua casa. O esposo dela não era cristão, não tinha se convertido ainda. Aí nós fomos lá, e aí ajudamos ela a compartilhar com o pai. O pai ficou muito remorso por não proteger a filha. Pediu perdão para a filha, porque a reação dela, o medo dela, o que meu pai vai fazer? Enfim, aquele medo foi embora. Ela conseguiu falar para o esposo. Ela não conseguia se entregar sexualmente para o esposo, porque era frígida por conta disso. Pediu perdão para o esposo. O pai pediu perdão para ela por não ter protegido. E o pai falou assim, ainda bem que você me falou isso agora, porque se você me falasse alguns anos atrás, eu teria matado essa pessoa. E o pai é convertido. Mas graças a Deus que o Senhor me salvou, porque agora eu libero também perdão para essa pessoa. E ela liberou perdão, foi liberta, nunca mais se manifestou nada na vida dela. Hoje eles são pastores. O marido aceitou Jesus por conta disso. É pastor também hoje. Mas era algo que ela carregava há 33 anos. E quando o Senhor trouxe a memória dela, que a falta de perdão era por conta daquele abuso que ela sofreu, ela foi liberta. Quantas jovens, quantas pessoas não estão nessa condição? Tem mulheres que não conseguem se entregar para o marido, porque foram molestadas. E o marido sofre, porque não tem 100% da esposa, tem parcialmente. As pessoas elas estão aprisionadas. Tem uma vez que eu atendi uma senhora, estou contando só mais esse aí, você continua. Nós atendemos uma senhora, e aí eu estava em grupo de veredas antigas, que é um seminário que nós aplicamos também. E ela falou, pastor, eu preciso contar uma coisa engraçada. E estava um mover assim de cura no grupo. Eu falei, não vou deixar você contar coisa engraçada, porque senão você vai quebrar um mover aqui que está de cura. E eu não deixei a senhora contar.
Aí acabou o grupo. Eu esqueci daquela senhora. Quando eu estava fazendo o relatório, ela falou, pastor, o senhor não deixou contar coisa engraçada, mas eu vou contar agora. Falei, então conte-me. Então, pastor, a coisa engraçada é essa. Eu sou casado há 40 anos, mas eu nunca senti amor pelo meu esposo. Faço tudo o que ele quer, mas nunca senti amor. Eu falei, tá, mas qual é a coisa engraçada? Coisa engraçada é que eu escrevi uma carta para o meu primeiro namorado, lá em Minas, e registrei no cartório. E disse na carta que aquele meu primeiro namorado seria o único homem que eu iria amar por toda a minha vida. Falei, minha irmã, isso não é nada engraçado. Você sentenciou a sua vida. Só tem condições de viajar lá para Minas Gerais? Tenho. Então só vai lá na sua cidade, lá nesse cartório, só vai resgatar essa carta, só vai pegar, a senhora vai pegar e vai pedir perdão para o seu esposo, porque ele foi roubado durante 40 anos. A senhora consegue fazer isso? Consigo. E a mulher fez, querido. Depois de 40 anos passou a amar o esposo. Foi liberta. A coisa que ela achava engraçado, não era nada engraçado, estava aprisionando a vida dela. E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer curar os nossos traumas. Ele quer curar as nossas feridas. Quem está disposto a receber a cura hoje? Amém? Amados, coloca Gálatas para a gente. Gálatas 5,19, que agora eu vou ler, meus amados. Será que estão prestando atenção aqui em mim? Coloque aí Gálatas. Isso. Preste atenção que eu vou ler em algumas coisas. E olha só do que a alma vai se alimentando. Ela vai se alimentando dessas coisas. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a nossa alma, quando ela está enferma, ela vai se alimentando dessas obras. E por isso que essa alma vai adoecendo a cada dia. Quando nós nos conhecemos, eu tinha 8 anos, ele tinha 10 anos. Diz ele que foi amor à primeira vista, né? Ele disse, eu acredito, né? Para estar 34 anos, porém eu não gostava dele. E porque ele era meio, assim, ele era muito atentado. Ele tinha algumas bagagens, né? E não era muito agradável. Mas ele foi me conquistando, eu nem sei o que ele fez. Deve ter orado bastante, mais que eu. E nós começamos a namorar, eu tinha 14 anos, ele tinha 16. Olha só. Mas, com 18 anos nós casamos. E eu cheguei nesse relacionamento, assim, com algumas bagagens, das quais nós mencionamos aí na palavra. E eu tenho uma única irmã, com 8 anos mais para frente, amo a minha irmã, mas eu não me lembrava de ter brincado com a minha irmã. E ela começou a trabalhar e eu fui crescendo ainda e praticamente filha única, vamos se dizer assim, porque ela foi trabalhar, depois ela namorou e casou e eu fiquei sozinha nessa casa. E o meu pai
ele era muito rígido, extremamente rígido. E muito rígido, muito. Não era pouco, era muito rígido. E eu fui crescendo, então, com algumas situações na minha alma. E eu vou lembrar de algumas questões. Que eu fui para o meu casamento com essa mala, com essa mochila, com essa bagagem. Então, eu me sentia... Eu era uma garota que eu era mais gordinha, eu sempre fui gordinha, viu, meus amados? Não é de agora. Mas eu sofria o tal do bullying, que falam agora, uma palavra mais bonitinha, né? Mas eu sofria bastante essa perseguição na escola, na igreja. Sempre fomos cristãos, né? Desde criança, nossos pais, nossas avós nos levavam para a igreja, aceitamos Jesus criança, nunca saímos do caminho do Senhor. Porém, eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha complexo de inferioridade. Eu tinha muitos ciúmes, porque eu era muito insegura. Timidez, rejeição, autorrejeição. Não tinha domínio próprio nenhum. Falta de temperança. Eu chorava por tudo. E eu cheguei nesse relacionamento, acabou aqui, mas acabou aqui só para eu representar. Mas eu era birrenta, eu era nervosa, eu não tinha amigos, porque as pessoas não queriam fazer amizade comigo. Aí eu tinha a síndrome lá da perseguição. Eu não era uma pessoa tão fácil assim de lidar. Mas ele gostou de mim. Mas ele também chegou nesse relacionamento com algumas questões. Tu quer falar? Falo. Ele também chegou com uma bagagem. Veja bem, você se encontrando com o seu parceiro. Quais são as bagagens que você levou para o seu relacionamento? Eu não conseguia lidar com ele tão facilmente, porque ele foi criado numa família com 7 filhos. Então, ele sabia dividir, ele sabia compartilhar, ele tinha alegria na casa dele, ele tinha pessoas, ele tinha comunicação, ele tinha tudo. E só tinha eu e o espelho, que era o meu amigo, onde todos os dias eu perguntava para aquele espelho qual foi o motivo de eu ter nascido. E eu chorava todos os dias. Então, eu era uma pessoa triste. Eu era uma pessoa que tinha... A gente não falava muito de depressão, né? Naquela época, né? Eu tenho 53 anos, então há uns 40 e poucos anos... Não era tudo frescura, era essas coisas assim. Mas era um passo para isso. E nós nos conhecemos, né? E casamos, e ele veio para esse relacionamento. Mas ele veio com algumas coisas muito boas, que ele era muito feliz, muito, né? Tinha uma família feliz. Pensa uma casa com 7 filhos e um casal, né? São 9 pessoas numa mesa, olha o que diz a palavra, né? Rebentos, né? Uma mesa cheia de pessoas. E isso era alegria para ele. E ele casou com essa pessoa desse jeito. Então, não foi tão fácil para ele me aturar, me suportar e me aguentar. Porque eu era birrenta. Ele tinha muita unidade com os irmãos. Ele tinha um único irmão homem, o resto era todas meninas. E ele era muito unido, mas eu engravidei do meu primeiro filho e peguei uma birra enorme desse irmão dele. Era fácil viver comigo, gente? Não, faça uma análise. Eu fico olhando, eu olho para ele e falo, ele vai para o céu de Ferrari? Um mais elevado, talvez. Porque eu olho hoje para esse histórico da minha vida,
Eu falo para ele que eu não sei como que ele conseguiu vencer todas essas coisas. Mas ele também... Você vai falar das suas coisinhas? Vou. Então, pode dizer. Eu era tímido. Eu recebia muita palavra depreciativa porque eu era comportado. Cadê suas coisas daqui? Eu era um adolescente muito comportado, uma criança muito comportada. A ponto de, no grupo infantil, eu levar arroz no bolso e tirar a carga da caneta e ficar jogando na hora do culto. Dá para gostar de uma pessoa dessa? Porque eu era o alvo dele. Eu ia de paletó para a igreja, só que eu ia com estilingue debaixo da camisa. Acabava ali o culto, né, a escola dominical, eu saía para jogar pedra com estilingue. Então, eu não era assim um fluxicheiro. Então, recebia muita palavra depreciativa. Minha mãe era super protetora. Com 7 filhos, conseguia proteger. Quando eu saía para todos. jogar bola lá com os colegas, às vezes eu estava jogando bola. Eu vi uma pessoa correndo do meu lado, eu pensava que era meu adversário. Quando eu olhava, era minha mãe correndo do meu lado. Vamos para casa, menino. E isso vai causando revolta no nosso coração. Procrastinava. Era birrento também. E briguento. Eu pagava para não entrar numa briga. Mas depois que eu entrava nela, eu pagava o dobro para não sair. Né? Sim. E ela presenciou uma vez. Muitas. Ele estava namorando e era um culto de ceia. Pastor Disseu. E eu fui pegar ela em casa e esqueci um negócio na minha casa, então fui com ela em casa buscar esse negócio que tinha esquecido. E tinha esse menino na minha rua jogando bola. E ali, eu estava de paletó, na época da Assembleia, né, tinha que andar de paletó, bem alinhadinho. E os meninos, então, falaram assim, para a bola para as mocinhas passarem. Eu disse, repete ele. Para a bola para as mocinhas passarem. Eu grudei num, mas bati tanto que arranquei até um dente dele, né? Aí eu voltei para casa, falei para minha mãe. Minha mãe falou assim, você tem que se arrepender. Você não pode ser desse jeito. Só que eu não encontrei a pessoa na rua, que ela já tinha ido embora para casa, acho que arrumar a boca, o dente. E eu fui para a igreja. E lá orei, chorei, pedi perdão. Na época da Assembleia de Deus, não sei quem já foi da Assembleia de Deus, você tinha que ir lá na frente, lá confessar o pecado, pedir perdão. Por que você tinha, né? Estava pedindo perdão. E eu era assim, querido. Briguento. Eu lembro que ela estava grávida do nosso primeiro filho. E aqueles ônibus da Marfesa, quem lembra daqueles ônibus da Marfesa que tinha um banco um de frente para o outro? E eu estava sentado naquele banco, tinha 2 rapazes assim, olhando para a gente, dando risada, né? Aí teve uma hora que eu falei, está escrito palhaço aqui? Ele falou, tá. Aí na hora, querido, eu levantei. Sim. Né? Comecei a brigar dentro do ônibus. Sim. Lá no Largo 3, a ponto do motorista abrir lá e mandar descer. Aí desci, chamei os caras para briga e não desceram, né? E aí nós seguimos nossa vida. Mas hoje eu dou graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de mim, curou meus traumas, curou minhas feridas, me deu paciência, um pouco de domínio próprio, ainda não está como eu queria, nem como ele queria, ou como ele quer, mas estamos aqui. Amém? E nós chegamos no relacionamento dessa forma. Dá para viver 34 anos desse jeito, meus amados? Não façam uma análise.
Na sua análise, daria para vivermos juntos assim? Pois é. Com 2 anos de idade de casamento, o inimigo, ele armou uma cilada para nos separarmos. Mas o Senhor, ele já tinha escrito a nossa história. E foi onde ele começou a curar os traumas da nossa vida. Tanto os meus quanto os dele. Por isso que nós viemos te trazer essa palavra para você compreender que a cura para o seu relacionamento é possível se houver renovação na sua mente, você não se conformar com as coisas deste mundo, você remover essas obras da carne da sua vida para que os seus traumas sejam curados. Como, pastora? Como que nós podemos curar esses traumas? É através do nosso amigo Espírito Santo. Precisamos confessar a Ele e reconhecer. Eu precisei reconhecer que eu tinha complexo de inferioridade. Eu precisei confessar que eu tinha rejeição. Eu precisei confessar, reconhecer que eu tinha autorrejeição. É que nós não temos muito tempo, mas eu entendia que os meus pais tinham preferência pela minha irmã. Pela rigidez do meu pai para comigo. E eu enxergava essa rigidez só comigo. Porque ela já estava em outro nível, ela já tinha saído para trabalhar, já tinha casado. Então, essa rigidez toda não atacou a minha irmã. Mas eu vivi toda essa rigidez. E eu me sentia rejeitada pelos meus pais. A ponto de perguntar para algumas pessoas se eles conheciam a história da minha mãe gestante e eu grávida, mas em todos esses trajetos de veredas antigas, de cursos para casais, cursos para mulher única, cursos para mulher que prospera, é tudo isso da Universidade da Família que vocês vivem aqui nesta igreja, vivem, né? O Aliança. Amada, se você for convidado para participar de algum curso desse, venha fazer. E se livre dos traumas, o qual prejudica o seu relacionamento. É possível sermos curados com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, permitindo que Ele tenha acesso ao nosso coração. Pedir que Ele encontre a raiz dos nossos traumas e que esses traumas, eles sejam realmente depositados na cruz de Cristo. Para que você se torne uma pessoa livre em Jesus. E aí sim, uma nova criatura. Fica de pé. Amém? E agora, novamente, você vai virar para o seu cônjuge aí. Você precisa confessar alguma coisa para ele? Agora é o momento. Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros. Peça perdão se você violou algum princípio antes do seu casamento. Peça perdão agora. Se arrependa. Olhe para o seu cônjuge, olho no olho, meu amado. O perdão, querido, ele tem 3 características muito importantes. Que é a injustiça, diga a injustiça. A consequência e os sentimentos que são gerados pela falta de perdão. A injustiça porque a pessoa não deveria fazer o que fez com você. A consequência é porque você vai ter que conviver com aquela situação pro resto da sua vida. E o sentimento que foi gerado por conta daquela situação. Você precisa liberar o perdão genuíno. E tem pessoas que liberam o perdão parcial. Só querem liberar perdão pela injustiça. Por exemplo, a pessoa que teve um caso extraconjugal,
é uma injustiça, sim ou não? E se desse caso nasceu uma criança? É a consequência. Mas tem pessoas que não querem perdoar a consequência. Eu perdoo você, mas não quero nem saber dessa criança que nasceu. Mas o perdão tem que ser genuíno, querido. Perdoar a injustiça e a consequência. E ainda cortar o laço de sentimento. Porque aquela situação te liga com sentimentos ruins em relação àquela criança ou aquele acontecido. E o Senhor, Ele quer ministrar ao nosso coração a respeito do perdão genuíno. Só conseguimos viver uma vida plena diante do Senhor com perdão genuíno estabelecido em nossas vidas. Você não precisa estar certo ou errado para pedir perdão. Jesus, Ele deu o maior exemplo de perdão ali na cruz. Ele não pecou, Ele não maltratou ninguém. Pelo contrário, as pessoas esbofeteavam, cuspiam no seu rosto, e Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdão é uma decisão, então decida perdoar. Decida liberar perdão. O momento agora, a melhor pessoa que poderia estar ouvindo é o seu cônjuge, daquilo que está guardado no seu coração. Libera perdão agora. Peça perdão. Coloque diante do Senhor. Fala para Ele. Confesse para Ele: olha, eu fui molestada na minha infância, só que eu não consegui falar isso para ninguém, mas hoje eu quero colocar diante de você isso. Me ajuda a liberar perdão para essa pessoa que me molestou de mim, que abusou de mim. Quantos homens também não foram abusados e não conseguem se desvencilhar desse trauma, desse passado? Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de você se desvencilhar disso que prende ou está prendendo a tua vida. O Senhor quer que você viva a plenitude. E viver a plenitude é ser semelhante a Cristo em todo o seu potencial. Repito, viver a plenitude é ser semelhante a Cristo em todo o seu potencial. Então libera perdão. Libera perdão. É nobre pedir perdão. O perdão traz cura. Perdão traz libertação. Aqui nós temos pessoas que são muito nobres porque conseguiram perdoar. E perdoar é um ato de nobreza que você não tem ideia. Só os nobres perdoam. E eu quero declarar que aqui nessa igreja está assim de pessoas nobres, porque entenderam esse princípio. Peça para o Senhor mostrar a raiz desse sentimento que está aprisionando a sua vida. Olha, Senhor, aonde isso começou na minha vida? Por que eu não consigo fluir? O pastor me convida para fazer algo na igreja, mas eu não consigo fluir. Eu não consigo dizer sim para Ele. Às vezes Ele conta comigo, mas eu não consigo. Parece que tem algo que bloqueia a minha vida. Pergunte para o Senhor, onde isso começou na minha vida? Por que eu estou paralisado? A minha idade biológica está avançada, mas a minha idade sentimental está paralisada. E tem pessoas aqui que estão assim. Na idade biológica estão caminhando, mas na idade sentimental e emocional estão paralisadas, porque sofreram traumas. Mas o Senhor quer libertar hoje. Peça para o Senhor aí. Fale com o Senhor aí. Permita aí
Que o Espírito Santo acesse esse coração. Queridos, eu creio que todos aqui creem nos atributos de Deus. Que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente. Que esses atributos só Ele tem. Que Ele está em todos os lugares. Não existe um lugar que o Senhor não possa estar. Mas eu quero te trazer uma notícia que talvez venha chocar você. Que existe sim um lugar que Deus não pode entrar, a menos que você permita. Que é o seu coração. Apocalipse 3 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro em tua casa. Essa casa aqui está se referindo aí ao coração. Eu entro em tua casa, ceio contigo e faço morada. O salmista diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Quem está pedindo o coração? É Deus. Porque o coração não está no controle de Deus, está no nosso controle. Nós decidimos quem entra e quem sai do nosso coração. Então permita hoje sair do seu coração todos os sentimentos que têm aprisionado a tua vida. E permita que o Senhor entre no teu coração e faça morada. Quero profetizar aqui cura aqui nesta noite. Eu quero declarar cura aqui nesta noite. Eu quero profetizar cura no teu relacionamento. Você vai viver a novidade de vida que o Senhor prometeu para o teu relacionamento. Eu profetizo em nome de Jesus. Vem trazer cura, Senhor. Vem trazer cura. Eu mando embora todo o coração endurecido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pastor, eu já não amo mais, o amor esfriou. Querido, a minha Bíblia diz que o amor nunca acaba. Ele pode estar sufocado por conta dos problemas, situações, pecados. E ele está sufocado. Mas se você retirar todas essas situações de cima desse amor, você vai viver a novidade de vida que o Senhor tem para o teu casamento. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Bem, faça como o pastor Disseu. Dê um beijinho aí no seu cônjuge. Dê um abraço, dê um beijo e diga para ele ou para ela: eu te amo. Você foi a melhor escolha da minha vida. Faz uma declaração aí. Faça uma declaração. Sua nora, né? Sua nora? Quanto tempo de casado? Não? Estão noivo? 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 Namorando? Mas faça uma declaração para ela. Faça uma declaração. Fala assim: eu prometo te honrar todos os dias da minha vida. Dá tempo de eu contar um testemunho? Pode sentar. E já pode subir aqui, Rodrigo. Só um testemunho. Como eu falei do romance A Maneira de Deus. Meu filho mais velho, eu fiz com ele também. E aí, ele trabalhava e tinha a mesma profissão que eu. E ele foi pegar uma peça e ele rompeu uma veia do testículo. E ele precisou ir no médico fazer um exame. E ele estava com 19 anos. 18 anos para 19 anos. E eu fui com ele. E aí o médico falou: ó, você vai ter... quanto tempo que você não se relaciona? Eu falei assim... Aí ele falou: nunca.
E eu estava fora da sala ainda nesse momento. Quanto tempo faz que você não se masturba? Ele falou assim, nunca. Aí o médico foi me chamar. Falou assim, é o pai dele? Ele falou assim, é verdade isso que ele está falando? Eu falei, o quê? Que ele nunca se relacionou com mulher nenhuma e nunca se masturbou? Eu falei, se ele está falando, é verdade, porque eu ensinei isso para ele. Ele falou, parabéns, porque de todos que eu atendi, ele foi o único que falou essas coisas. Estou abismado. Vocês são evangélicos? Eu falei, sim, somos evangélicos. E ele fez o curso. E a noiva dele, que hoje a esposa, também fez o curso. E ela colocou um anel no dedo. E o pai declarou para ela, você só vai tirar esse anel quando você perder a sua pureza. Ou quando você casar, aí você me devolve ele, como um símbolo da sua pureza. E no dia do casamento deles, ela tirou o anel e entregou para o pai. Pai, eu estou me entregando pura para o meu esposo. E no dia do casamento do meu filho, eu escrevi uma bênção e li a bênção para ele. De tudo que eu gostaria que o Senhor fizesse por ele como casado. E graças a Deus, estão bem. Tem 3 filhinhos, né? O Heitor, a Marcela e a Alana, agora de 6 meses. Então uma bênção. E a minha caçula também casou, tem 1 ano e meio. Uma bênção também. Fiz também com ela. E graças a Deus, eu pude levar meus filhos em santidade até o altar do Senhor. Não é mérito, mas eu aprendi um princípio maravilhoso. E eu disse para eles, eu errei. Errei muito. E eu não gostaria que vocês errassem. Porque eu queria que vocês escolhessem todas as bênçãos que o Senhor tem para o casamento de vocês. Amém? Então quando eu entendi sobre o Bar Baracá, não sei se vocês já fizeram aqui a cerimônia de Bar Baracá. O que quer dizer Bar Baracá? Filho da bênção. O judeu ele faz o Bar Mitzvah, quer dizer filho do mandamento. Se gasta mais dinheiro em Bar Mitzvah do que em casamento pelos judeus, porque ele sabe da importância que tem a bênção impetrada pelo pai na vida de um filho. Jesus queria muito isso quando ele foi com seus pais aos 12 anos de idade para Jerusalém. E ali ele ficou pregando para os doutores da lei, porque é essa época que o filho recebe ali a autorização para mudar de fase, da adolescência para a fase adulta. Então Jesus, ele ficou ali, porque ele já era a hora, mas só o pai legítimo pode fazer isso pelo filho. E José não era pai legítimo de Jesus. E quando aconteceu isso na vida de Jesus? Quando ele foi batizado por João Batista. Ele teve o bar mitzvah dele ali. Quando ele desceu nas águas do batismo, o céu se abriu e ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, que a minha alma tem prazer. Ali foi o bar mitzvah de Jesus. E pode ver que Jesus só começou o ministério dele depois do batismo. Depois que ele teve a confirmação do bar mitzvah dele, aos 30 anos de idade. Então nunca é tarde para ser abençoado pelo Pai. Se você não foi, peça para o seu Pai a bênção. Vale muito a pena. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.